Boa noite, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com o programa Encontro com o Espiritismo e damos continuação ao nosso programa anterior, que é contando alguns casos de suicídio, que não vale a pena se suicidar. Nós aprendemos com o Espiritismo que não existe morte. Na hora que morremos, apenas nos transferimos para a vida invisível, o mundo espiritual. E a decepção dos suicidas é muito grande, porque eles se matam para se libertarem de problemas da vida. E quando chegam no outro lado da vida, encontram problemas maiores. Entre eles, a decepção, porque se encontram vivos e em problemas mais graves, porque se mataram. Conforme aprendemos no Espiritismo, a vida foi dada por Deus. Só Deus é que tem o direito de tirar a vida. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida, porque ela pertence a Deus. Logo, é uma desobediência às leis de Deus, o suicídio. É uma demonstração de falta de confiança em Deus diante dos problemas da vida, porque tudo se resolve. Todo problema tem solução. Mas é o materialismo que leva a criatura cheia de problemas ao suicídio. Esquecer dessas criaturas de que quando as portas estão fechadas, Deus abre uma janela lá na frente, porque Deus é amor. Mas quando nós fugimos da vida que não é nossa, é de Deus, Deus é que chama, pelos meios normais, pelos meios naturais. Quando nós praticamos o suicídio, é uma demonstração de rebeldia. E o pior é quando nós, do outro lado, suicida, estamos frustrados, não é? Porque nos matamos e blasfemamos contra Deus. Aí se torna pior. E de maneira que, hoje, consultando aqui o livro em estudo, Céu e Inferno, Céu e Inferno, está nos mostrando, aqui Allan Kardec, diversas comunicações de espírito de suicidas e a sua situação no mundo espiritual, porque se mataram, não leva nenhuma vantagem, porque tudo na vida passa e tudo na vida todo problema tem solução, é só esperar. E quando tem-se uma religião, melhor ainda. Os espíritas não se suicidam, os espíritas, porque sabem que existe vida depois da morte e que não adianta se matar se vai entrar em problemas mais graves. Espírita não se mata de forma nenhuma. E além do mais tem a religião espírita, que além de tudo é um preservativo. Quem conhece o espiritismo tem em mãos a doutrina espírita, que é um preservativo contra o crime, contra a violência e, sobretudo, contra o suicídio. Por isso que o suicida, que os espíritas não se suicidam. E Allan Kardec cita mais algum fato das pesquisas, das conversas, das doutrinações que Allan Kardec fez aos espíritos suicidas nas sessões mediúnicas da Sociedade Espírita de Paris, que ele fundou, fez muita caridade aos espíritos suicidas, porque eles se mataram pensando que estava morto, mas todos estão vivos. Ninguém morre, porque a base do espiritismo é a imortalidade da alma. E ele faz um ligeiro aqui histórico, muito ligeiro, sobre esse suicida, que é no livro Céu e Inferno, naquele capítulo que trata os suicidas. E ele diz aqui o suicida da Samaritana, que era a Samaritana, era uma pousada
que existia no lugarejo lá em Paris. Aí ele diz, a 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente vestido apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, que era uma pousada lá em Paris, e mandou que lhe preparasse um banho. Decorrido cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, do hóspede, resolveu entrar no seu gabinete, no seu quarto, a fim de verificar o que havia ocorrido, e deparou-se-lhe então um quadro horrorosíssimo. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. Uma tragédia. E como a identidade do suicida não pode ser averiguada, ele não tinha identidade, nem carteira de identidade, nadinha, foi o cadáver removido para o necrotério. Algum tempo depois, na Sociedade Espírita de Paris, conforme está aqui no livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec evocou esse espírito para se comunicar pelos médiuns. E na primeira evocação, aí o guia espiritual do médium respondeu, esperai, o espírito está aqui presente. E então, Allan Kardec, conversando, doutrinando o espírito, dialogando com ele, perguntou, onde vos achai hoje? Aí o espírito respondeu, eu não sei, dizei-me onde estou? O espírito respondeu, dizei-me onde estou, por quê? Porque ele estava muito perturbado, porque havia se suicidado, não sabia onde estava, mas tinha consciência de que estava vivo. Mas onde, ele ignorava. Aí Kardec perguntou, respondeu para ele, estás numa sessão espírita, sessão de pessoas que estudam o espiritismo e que são teus amigos, são benévolos para convosco. Queres ajuda? E o espírito respondeu, dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. E Kardec, então, pergunta a ele, quem vos impeliu a vir aqui a esta sessão espírita? O espírito respondeu, sinto-me aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Por que te suicidaste? Essa é a pergunta de Kardec. E o espírito respondeu, morto? Eu morto? Não. Eu não estou morto, eu estou vivo, que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro, estou completamente sufocado, porque ele havia se degolado, cortado o pescoço com uma navalha. Aí ele diz, oxalá, que mão compassiva me aniquilaste desta vez, porque ele morreu, como a maioria dos suicidas, para se ver livre dos problemas, não é? Achando que morrendo se acabou tudo. Mas ele apenas aniquilou o corpo, mas a alma ninguém aniquila. A alma é imortal, é viva e é infinitamente viva, não se acaba. Aí Kardec volta a perguntar, por que não deixaste sinais que pudesse tornar-vos reconhecível? Por que não deixaste sinais? E o espírito respondeu, eu estou abandonado. Fugi do sofrimento para entregar-me a uma tortura maior. Isto é o que ocorre com os suicidas. Foge de um problema e cai em 10, uma tortura maior. Aí Kardec volta a perguntar, tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito, quer dizer, desconhecido? O espírito respondeu, sim. Sim,
não revolvais com ferro candente a ferida que me sangra. Kardec pergunta, poderei dar-nos o vosso nome, a vossa idade, profissão e domicílio? Quer dizer, você pode se identificar? Foi essa pergunta que Kardec fez a esse espírito através do médium, que ele estava incorporado no médium. Resposta, absolutamente não. Quer dizer, o espírito não queria se identificar. Aí Kardec pergunta, tinha família, mulher e filho? Ele respondeu, eu era um desprezado. Ninguém me amava, quer dizer, era assim que ele pensava, quando na realidade a família podia amá-lo. Mas naturalmente ele estava com uma conduta diferente e recebeu uma reação da família. Logo, ele, dentro do orgulho dele, ele achava que era desprezado pela família, ninguém tinha interesse por ele, quando na realidade não era bem isso. Era que ele tinha outros problemas, naturalmente uma obsessão pesada, e queria fugir da vida. Aí Kardec volta a perguntar, e que fizeste para ser assim repudiado pela família? Qual foi o motivo? E ele respondeu, quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém o preza. Aí Kardec volta a perguntar, no momento do suicídio, não experimentaste qualquer hesitação? Não tivesse dúvida no momento de passar a navalha no teu pescoço? Aí ele responde, ansiava pela morte. Eu desejava morrer, para sair do meu problema. Esperava repousar depois da morte. E Kardec volta a perguntar, não acreditava, aliás, como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a esse projeto que é uma tragédia? Ele respondeu, não acreditava nele, no futuro, absolutamente. Eu era um desiludido. O futuro é a esperança e eu não a tinha. Kardec volta a perguntar, que reflexões vos ocorreram ao sentir a extinção da vida? Qual foi que sentiste logo depois da morte? Ele respondeu, não refleti, eu apenas senti, mas a vida não se me extinguiu. Esta foi a minha decepção. Minha alma ainda está ligada à matéria. A minha alma ainda está ligada ao corpo. Sinto ainda os vermes a me corroer. É o que ocorre com a maioria dos suicidas, na visão do Espiritismo. E Kardec, no diálogo, pergunta que sensação tu experimentaste no momento decisivo da morte. E o Espírito respondeu, pois ela se completou. Resposta de Kardec, foi doloroso o momento em que a vida se extinguiu? E o Espírito responde, menos doloroso que depois, só o corpo sofreu. Ao Espírito São Luís, que era o guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris, e Allan Kardec perguntou ao Espírito, já incorporado no próprio médium, que dizer, a pergunta foi diretamente de Kardec ao protetor espiritual. Que quer dizer o Espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso do que depois? Aí o Espírito protetor responde, o Espírito descarregou o fardo que o oprimia na vida material. Ele se ressentia da volúpia da dor. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio, quer dizer, o que ele passou ocorre sempre para todos os suicídios. Aí o Espírito respondeu, sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o final dessa vida. Quer dizer, o tempo que ele tinha de vida material é o que mais ou menos ele passa
no mundo espiritual, porque ele desobedeceu às leis de Deus. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio rompe por completo. E então nós vemos aqui, mais uma vez, nesse programa, que foi uma continuação do programa anterior, falando do suicida. E hoje é o suicida da Samaritana, mostrando que não vale a pena cometer o suicídio, porque é uma desobediência às leis de Deus, saímos de um problema e caímos no outro mais grave. Mas isso vem do materialismo. Com o espiritismo, nada disto aconteceria, porque o suicídio, o espiritismo é um preservativo contra o suicídio. Muita paz para todos.